Generata realistic wide-angle shot for YouTube thumbnail of two attractive Portuguese main intertarts in a romantic yet emotional moment on the cobblestone streets of Lisbon with the river in background, dramatic bright lighting full of natural sunlight without any dark shadows, one man with regretful eyes reaching out as the other turns away but with deep connection visible, capturing the essence of gay love story emotional growth and special unbreakable bond, and some expressive characters, photorealistic stylized tale, no text in the image at all. Descubra esta história gay portuguesa emocionante sobre amor LGBT em Portugal, onde um homem é abandonado por um estranho da internet mas o laço especial os mantém conectados. Acompanhe a jornada de crescimento emocional e conflitos internos em relacionamentos gays em Portugal, cheia de tensão familiar e social. Esta história gay LGBT revela escolhas difíceis e redenção em um contexto português autêntico. Perfeita para fãs de narrativas profundas sobre amor entre homens em Portugal. Uma história gay portuguesa que explora o verdadeiro significado do amor duradouro e dos laços que ninguém consegue romper. Serita gay, serita LGBT, romance gay, drama gay, serita pria gay, gay story Indonesia, LGBT story, serita romantis. Ele me abandonou por um estranho da internet, mas nosso filho nos mantém unidos para sempre. File 1. Quando Pedro me disse que tinha se apaixonado por um homem que conheceu na internet, o chão tremeu sob meus pés em nosso apartamento em Lisboa. Eu, António, nunca imaginei que depois de 6 anos juntos, criando o nosso filho Gabriel de 8 anos, ele escolheria partir para algo tão superficial como uma conexão online com o Luís de Porto. A voz dele tremia ligeiramente enquanto empacotava as últimas camisas na mala velha que tínhamos comprado juntos na Feira da Ladra, e eu fiquei ali parado na cozinha, segurando a caneca de café que ainda tinha o nome dele gravado. Não é que eu não te ame, António, murmurou ele, é que com o Luís sinto algo novo, algo que não tenho há anos. As palavras cortaram como vidro, mas o pior veio quando Gabriel entrou correndo da sala, com o cabelo bagunçado e os olhos curiosos, perguntando por que o pai estava levando a mala. Pedro ajoelhou-se, abraçou o menino e prometeu que voltaria logo, mas eu vi nos olhos dele o medo de que aquela promessa fosse uma mentira. Naquela noite, depois que Pedro saiu e o táxi desapareceu na Rua da Bica, eu sentei-me na cama que dividíamos e chorei em silêncio para não acordar Gabriel. Lembrei-me de como nos conhecemos em 2018, no desfile do Orgulho em Lisboa, perto do Terreiro do Paço. Eu trabalhava como designer gráfico numa agência pequena perto do Chiado, ele era professor de História numa escola secundária em Alfama. Nossos olhares cruzaram-se durante o discurso sobre direitos LGBT em Portugal, e no final da noite trocámos números de telefone. 2 meses depois já morávamos juntos. Adotámos Gabriel 3 anos mais tarde, depois de uma tragédia, os pais biológicos dele morreram num acidente de carro na A2, e nós, como casal registado, fomos aprovados pelo Tribunal de Família. Foi um processo longo, cheio de entrevistas e avaliações, mas quando o juiz assinou os papéis, sentimos que tínhamos construído uma família verdadeira, apesar dos olhares tortos de alguns vizinhos e dos comentários sussurrados na escola. Agora tudo isso parecia desmoronar. No dia seguinte, Pedro ligou pela primeira vez. Como está o Gabriel? Perguntou, a voz distante mas ainda familiar. Eu respondi com frieza, contando que o menino tinha perguntado por ele na hora do jantar e que eu inventara uma história sobre uma viagem de trabalho. Pedro suspirou, disse que Luís o esperava em Porto e que precisava de tempo para organizar a cabeça. Desliguei o telefone com o coração apertado, mas algo dentro de mim sabia que aquela ligação não seria a última. O laço que nos unia não era só o amor que tínhamos perdido, era Gabriel, o menino que chamava nós dois de pais, e que não merecia escolher entre nós. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu levava Gabriel à escola todas as manhãs, fingindo um sorriso enquanto as outras mães me olhavam com pena ou curiosidade. O Pedro viajou? Perguntavam, e eu respondia que sim, sem entrar em detalhes. Em casa, o apartamento parecia maior e mais vazio. As roupas dele ainda estavam no armário, o cheiro do aftershave pairava no ar. À noite, quando Gabriel dormia, eu abria o computador e via as mensagens antigas no nosso grupo familiar. Fotos de nós 3 na praia da Caparica, no Natal em casa dos meus pais em Setúbal, onde minha mãe sempre nos recebia de braços abertos. A família de Pedro, em contrapartida, nunca aceitou completamente. Os pais dele, agricultores em Beja, tinham cortado relações quase por completo quando souberam que o filho era gay e que tínhamos adotado uma criança. Isto não é natural, dissera o pai dele uma vez ao telefone. Agora, com Pedro em Porto, eu temia que aquele preconceito voltasse a assombrar-nos. Na terceira noite, Pedro ligou outra vez. António, preciso falar contigo sobre a escola do Gabriel. O Luís acha que devíamos mudar para uma escola mais progressiva em Porto. Fiquei em silêncio por segundos que pareceram eternos. O Luís já estava dando opinião sobre o nosso filho. Engoli o nó na garganta e respondi que Gabriel estava bem na escola atual, que os professores o apoiavam e que não ia arrancá-lo da vida que conhecíamos. Pedro não insistiu, mas a conversa durou quase 1 hora.
Falámos de coisas banais, o trabalho dele, o meu projeto novo, o tempo em Lisboa. Quando desligamos, percebi que, apesar de tudo, ele ainda precisava de mim. E eu, mesmo magoado, ainda precisava dele. File 2. A rotina instalou-se como uma ferida que não cicatriza. Todas as manhãs eu acordava Gabriel, preparava o pequeno almoço com as torradas que ele adorava e levava-o de mão dada até à escola no bairro de Moraria. Ele perguntava pelo pai quase todos os dias, e eu inventava desculpas cada vez mais criativas. O pai está a trabalhar num projeto grande no norte, mas liga todas as noites. À tarde, quando voltava do trabalho, encontrava mensagens de Pedro no telemóvel. Primeiro eram só sobre Gabriel, notas da escola, vacinas, o dinheiro da pensão que ele transferia religiosamente. Depois começaram a surgir perguntas mais pessoais. Como estás tu, António? Dormes bem? Eu respondia com secura, mas a verdade é que aquelas mensagens eram o único fio que ainda nos ligava. Numa sexta-feira chuvosa de outubro, Pedro apareceu de surpresa em Lisboa. Tinha combinado com Luís uma viagem curta, mas o verdadeiro motivo era ver Gabriel. Encontrámo-nos num café perto do Mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade inteira. Gabriel correu para os braços dele, e eu fiquei ali, de pé, sentindo o peito apertar. Pedro estava mais magro, com olheiras, mas o sorriso que deu ao filho era genuíno. Quando Gabriel foi brincar no parque infantil ao lado, Pedro olhou para mim e disse baixinho: "O Luís é bom para mim, mas sinto falta disto. Sinto falta de nós três." Eu quis gritar, quis perguntar por que tinha escolhido o desconhecido da internet, mas em vez disso respondi apenas: "Gabriel também sente a tua falta. Não o faças sofrer mais do que já sofre." Ele assentiu, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Aquela visita abriu uma porta que eu não queria abrir. Nas semanas seguintes, as ligações tornaram-se diárias. Pedro ligava depois do jantar, falava com Gabriel sobre o dia na escola, depois ficava mais uns minutos comigo. Contava-me sobre a vida em Porto, sobre como Luís era extrovertido e o levava a festas gays que eu nunca teria coragem de frequentar. Eu ouvia em silêncio, sentindo uma mistura de ciúme e alívio por ele ainda confiar em mim. Em casa, comecei a reparar que Gabriel desenhava sempre três figuras, dois homens grandes e um menino pequeno no meio. "Somos nós", dizia ele com orgulho. Aqueles desenhos eram a prova de que o laço especial não se tinha quebrado. O conflito veio quando a família de Pedro soube da separação. A mãe dele telefonou-me uma tarde, voz trêmula de raiva: "Vocês dois não prestam para criar um menino. Se o Pedro não volta para casa, vamos pedir a guarda." Fiquei gelado. Em Portugal, apesar de os direitos LGBT serem avançados, o preconceito ainda existia nos lugares mais conservadores como Beja. Contei a Pedro na ligação daquela noite. Ele ficou em silêncio durante muito tempo, depois disse: "Não vou deixar que eles tirem o Gabriel de ti. Vou falar com eles." Mas a conversa com os pais dele não correu bem. Ele voltou para Lisboa no fim de semana seguinte, sozinho, e passámos a tarde a discutir no sofá enquanto Gabriel dormia. "Eu cometi um erro", confessou ele por fim. "O Luís é divertido, mas não entendo o que construímos juntos. Não entendo o que Gabriel significa para mim." Eu não respondi. Ainda estava demasiado magoado para perdoar. File 3. O outono transformou-se em inverno, e as ligações de Pedro tornaram-se o ponto alto dos meus dias. Ele já não falava tanto do Luís, as conversas giravam em torno de Gabriel, dos problemas na escola. Uma professora tinha feito um comentário infeliz sobre famílias diferentes, e de memórias antigas. Eu comecei a sair com amigos do grupo LGBT de Lisboa, a frequentar eventos no Bairro Alto, tentando reconstruir uma vida sem ele. Conheci um rapaz chamado Miguel, simpático e paciente, mas sempre que ele me convidava para jantar, eu pensava em Pedro e recusava. O laço especial, aquele que tínhamos jurado no dia em que assinámos os papéis da adoção, era mais forte do que qualquer nova paixão. Gabriel, aos poucos, começou a perceber que algo estava errado. Uma noite, enquanto eu lia uma história antes de dormir, ele perguntou: "Pai, quando é que o outro pai volta para casa? Eu quero que os dois durmam comigo outra vez." As palavras dele partiram-me o coração. Liguei para Pedro imediatamente depois de Gabriel adormecer. Ele atendeu ao primeiro toque. "Ele perguntou por ti outra vez", disse eu. Do outro lado da linha, ouvi Pedro chorar baixinho. "António, eu não sei como consertar isto. O Luís quer que eu escolha, mas eu não consigo escolher entre ele e a nossa família." Foi a primeira vez que ele admitiu que o relacionamento online estava a ruir. A tensão aumentou quando Luís decidiu vir a Lisboa. Pedro marcou um encontro no Parque Eduardo VII para apresentar oficialmente o novo namorado ao nosso filho. Eu fiquei em casa, roendo as unhas, imaginando a cena. Quando Pedro voltou, sozinho,
contou-me que Gabriel tinha sido educado mas frio com Luís. Ele disse que Luís não é o meu pai, confessou Pedro, com a voz carregada de culpa. Naquela noite falámos durante horas. Relembramos o dia em que fomos buscar Gabriel ao centro de acolhimento, o medo e a alegria misturados. Falámos dos olhares de reprovação nas ruas de Lisboa quando andávamos de mãos dadas com o menino. E, pela primeira vez, Pedro reconheceu que tinha traído não só a mim, mas também a promessa que fizemos de sermos pais acima de tudo. O ano novo aproximava-se. Decidimos passar a consoada juntos pelo bem de Gabriel. Preparamos cabrito no forno, abrimos uma garrafa de vinho do Alentejo e deixámos o menino abrir os presentes. Por algumas horas, parecíamos uma família outra vez. Depois de Gabriel dormir, Pedro e eu ficámos na varanda a olhar as luzes da cidade. Eu ainda te amo, disse ele de repente. Eu não respondi. O coração batia forte, mas a ferida ainda sangrava. File 4. A primavera trouxe mudanças. Luís terminou o relacionamento com Pedro depois de uma discussão violenta em Porto. Pedro voltou a Lisboa temporariamente, ficando num pequeno apartamento perto da Praça da Figueira. As ligações diárias transformaram-se em encontros presenciais. Levávamos Gabriel ao jardim zoológico, ao oceanário, e ele corria feliz entre nós dois. Mas o passado não desaparecia. Eu ainda sentia raiva quando via as fotos antigas no telemóvel de Pedro com Luís. Ele, por sua vez, carregava a culpa como uma mochila pesada. Um dia, a escola chamou-nos os dois para uma reunião. O diretor explicou que Gabriel tinha tido uma discussão com um colega que o chamara de filho de bichas. Pedro ficou branco. Eu, mais calmo, defendi o nosso filho com palavras firmes. Saímos da escola juntos, e pela primeira vez em meses abraçámos-nos na rua. Nós somos os pais dele, disse Pedro. Ninguém vai tirar isso de nós. Naquela noite, depois de Gabriel dormir, conversámos sobre o futuro. Ele queria voltar para casa, mas eu pedi tempo. Preciso de ver que não vais fugir outra vez quando aparecer alguém novo na internet, respondi. Ele aceitou, com os olhos baixos. Enquanto isso, a minha própria jornada de crescimento acontecia. Comecei terapia numa clínica LGBT no Príncipe Real, falei sobre o medo de abandono, sobre o preconceito que a família de Pedro nos tinha imposto. O terapeuta ajudou-me a perceber que o laço especial não era só Gabriel, era a história que tínhamos escrito juntos, as noites em claro quando o menino tinha febre, as risadas nos piqueniques em Sintra. Pedro também começou a frequentar um grupo de apoio para pais gays separados. Lentamente, os nossos encontros deixaram de ser só sobre o filho e passaram a incluir conversas sobre nós. O clímax veio num fim de semana de maio. Pedro recebeu uma chamada da mãe dele. Ela exigia que ele voltasse para Beja e deixasse essa vida para trás, ameaçando cortar o apoio financeiro que ainda dava. Pedro apareceu em casa chorando. Gabriel viu o pai em lágrimas e correu para o abraçar. Não vai embora outra vez, pai, pediu o menino. Eu fiquei ali, vendo os dois, e percebi que não podia mais guardar rancor. Fica, disse eu simplesmente. Fica conosco. File 5. O verão chegou quente e cheio de esperança. Pedro mudou-se de volta para o nosso apartamento em Lisboa, mas dormia no sofá. Decidimos ir devagar, reconstruir passo a passo. Gabriel estava radiante, desenhava agora 4 figuras, 2 pais, ele e até um cachorro que adotámos para completar a família. As ligações que antes eram de desespero tornaram-se conversas leves sobre o dia-a-dia. Eu voltei a sorrir quando via Pedro preparar o café de manhã, e ele começou a ajudar-me outra vez nos projetos de design. A família de Pedro, surpreendentemente, cedeu depois de uma visita que fizemos juntos a Beja. Levámos Gabriel e mostramos-lhes que o neto estava feliz, saudável e amado. A mãe dele chorou ao ver o menino correr pelo quintal da quinta. Talvez eu tenha estado errada, murmurou ela. Não foi um perdão completo, mas foi um começo. Eu e Pedro ainda não éramos um casal outra vez, mas o amor estava lá, mais maduro, mais consciente. Aprendemos que o laço especial que nos unia não era só o filho, nem a promessa da adoção, era a escolha diária de ficarmos juntos apesar de tudo. Uma noite, no Mirador da Graça, com Lisboa iluminada aos nossos pés, Pedro segurou a minha mão e disse: Eu escolho-te a ti e ao Gabriel todos os dias agora. Eu respondi com um beijo leve na testa dele. O caminho ainda era longo, mas estávamos a caminhar lado a lado. Gabriel, ao nosso lado, perguntou: Agora vamos ser felizes para sempre? Nós dois rimos e respondemos que sim, porque a felicidade não é perfeita, mas é nossa. É possível que o amor gay sobreviva a uma traição online e se transforme em algo mais forte graças a um filho em comum. Verdadeiro ou falso?